galera, nós estamos aqui para mais um podcast e o tema dessa semana fala Receita para o Reavivamento e tá muito interessante. Eu não estou sozinha, eu estou com... Olá pessoal, me chamo Matheus, uma gratidão, feliz por estar aqui apresentando esse programa junto com a Débora e também estamos com o nosso amigo Josué, nós somos muito gratos de você estar aqui com a gente para falar da lição dessa semana. E mais nós, antes de começar a falar sobre a lição, queremos saber um pouco mais sobre você. Onde veio? Quantos anos tem? Bom, eu sou um desbravador da Igreja da Marambaia, aqui de Belém mesmo. E, assim, eu fui convidado para esse podcast quase em cima do lance, mas eu me prontifiquei a vir aqui. Eu achei interessante essa proposta. E estou aqui, pronto para debater com vocês sobre a lição com o personagem Rei Ezequias. Você é natural da onde, Josué? Eu sou daqui do Pará mesmo, sou paraense de nascença. Legal. Quantos você tem? Eu tenho 15. 15 anos. Bom, a gente agora que já está falando sobre um pouco de Josué. Josué, nos conte mais um pouco sobre a história dessa semana. O que fala, quais são os objetivos? Assim, eu acredito que a história, falando sobre o Rei Ezequias, tem como foco influência. Como nós podemos influenciar os outros através do nosso viver e também das nossas palavras. Eu acredito que esse seja o tema central da lição 10. Realmente. E se você acompanhou nosso último vídeo, nós estávamos falando exatamente sobre esse assunto, sobre influência. E continuando sobre esse assunto, vamos falar sobre um pouco. Conte mais sobre o contexto da época. Bom, sobre a época, Israel teve a tendência, desde o reinado de Salomão, a ter declínios espirituais realmente intensos. E era o caso do reinado do rei Ezequias, em que Israel não estava bem espiritualmente e precisava de um reavivamento. Então, Ezequias, como um servo genuíno no Senhor, decidiu dar início a essa reforma, convocando os sacerdotes e os levitas para poder realizar reiniciar os serviços no templo. E Que isso legal. realmente foi impactante para o povo de Israel. Que legal. Eu acho interessante que falamos também sobre influência, como a Débora disse, mas pelo visto a história de Ezequias é uma influência diferente. Ezequias buscou fontes confiáveis e fontes legais, mas vamos falar sobre isso ao longo do programa. Sim, você acredita que do porquê que Ezequias teve uma boa influência? Na nossa lição passada falamos sobre Acaz, e Acaz ele teve tudo para dar certo, para ser uma boa influência, mas infelizmente não teve. O que você acha que aconteceu para que Ezequias fosse diferente de Acaz? Eu acredito que Ezequias foi diferente porque ele percebeu que Acaz realmente poderia ter triunfado diante da tentação, da doença que ele teve nos pés, mas ele percebeu que se ele fosse como Acaz, ele não realizaria nenhuma mudança significativa na mentalidade do povo. E isso influenciaria muito ruim no povo, mais do que já estava a Sim. situação espiritual. Sim. Aqui na parte de domingo está perguntando uma pergunta que eu achei muito interessante, que qual foi a primeira atitude no programa de reforma de Ezequias? Convocar os sacerdotes e levitas para se organizarem e recomeçarem as atividades no templo, principalmente os sacrifícios pacíficos. Que legal. Sim, realmente interessante isso. Me fala mais sobre esse programa de reforma, o que seria? Bom, o programa de reforma que foi proposto por Ezequias nem foi pelos sacerdotes, e não foram todos os sacerdotes e levitas, foram aqueles que conseguiram permanecer fiéis, porque a idolatria já estava instalada. Então, para alguém permanecer realmente firme no Senhor, era bastante complicado, mas os que permaneceram foram convocados por Ezequias para poder se purificarem primeiramente e assim continuarem com os serviços no templo, que ainda estavam ativos, mas não com a mesma qualidade de antes. Imagino. Eu acho que eu acho não, tenho certeza, né? O contexto da época estava muito ruim e se parece com o contexto hoje em dia, não é mesmo? Como que a gente pode aplicar essa questão? Você acha que mudou o contexto? A gente ainda vive em momentos assim como o de Ezequias? Eu acredito que sim, mas como sempre, conforme o tempo vai passando, cada situação vai se modificando. Eu acredito que o entretenimento é o principal meio de corrupção que Satanás usa para poder
desfocar o olhar do mundo para Deus. E naquela época, qual era o método? A idolatria. E isso se encaixa nos dias de hoje. Existe um grupo de remanescentes e existe um grupo imenso de pessoas perdidas. Sim. E interessante, seguimos o exemplo de Ezequias e trazer para nossa vida a reforma. Às vezes nós, pessoal, precisamos organizar a nossa vida, pegar pontos importantes, identificar o nosso problema e juntar pessoas que sabem sobre o assunto. Você falou, né, que o contexto da época era muito ruim, tinha muita idolatria, profanação. Me diga, qual era essa profanação? Que tipo de profanação existia ali dentro do templo, da sociedade que Ezequias estava vivendo? Bom, de acordo com os livros de Ellen White, os antecedentes do próprio reinado de Ezequias dizem que pela manhã o povo realmente ele realizava os serviços de consagração no templo, mas para a parte da tarde e da noite ele saiu do templo para adorar os postes ídolos que estavam espalhados pelas vielas de Israel. Sim. Tanto é que no final da santificação que foi realizada, que durou 2 semanas, o próprio povo, de tão influenciado pelo Espírito Santo, decidiram quebrar os postes ídolos. Realmente? Você acha que foi importante o pacto que Ezequias, é que parecido o nome, o pacto que Ezequias fez com Deus, qual foi a importância disso na história dele? Foi muito importante porque, como rei, ele também era um exemplo e isso estimulou o povo que era bastante influenciável a tomar uma atitude realmente firme e de que realmente estavam decididos a mudar seu estilo de vida espiritual. Legal. Justamente sobre isso, a posição que um rei tem em sua influência, né? Sobre o povo ser bom, você falou sobre isso, provavelmente porque Ezequias tinha essa influência legal, ele sabia como comandar o seu povo e passava uma influência legal diferente de outros reis, como por exemplo o Acaz, que a gente acabou de estudar. Sim, aqui a Tião está falando que o povo, né, os sacerdotes, quiseram estender o tempo ali das festas de Páscoa, das celebrações, que normalmente são 7 dias. Por que você acha que eles decidiram ali aumentar o tempo dessa celebração? Na verdade, não foram os sacerdotes e levitas que decidiram prolongar o tempo. O próprio povo estava tão animado que quando perceberam que o tempo normal acabou, eles acabaram se sentindo vazios e decidiram perpetuar essa cerimônia por mais uma semana, mostrando que o impacto espiritual foi tão positivo que fez com que o povo tomasse essa decisão. Que legal. Realmente, isso é muito interessante, né? Ver que o povo estava ali se envolvendo, sentindo a presença do Espírito Santo na vida deles e mudando as atitudes que eles tinham como influência dos reis antepassados que não foram bons, como Ezequias. E bom, nos fale um pouco mais sobre o making of, que são fatos curiosos que tem na nossa lição. Sobre o making of. Na verdade, além do make off, eu acredito que eu preciso acrescentar esse detalhe que podemos relacionar Ezequias com Salomão. Porque, se nós formos destrinchar um pouco da vida dos dois, percebemos que eles possuem 2 etapas. A etapa boa, que é o início, e a etapa ruim, que infelizmente é o fim. Por exemplo, Salomão começou como um rei muito, não vamos dizer estupendo, sim, um rei formidável, filho de Davi, Sim. aquele que construiu o templo, promoveu as atividades, os serviços sacrificiais e pediu a Deus sabedoria. E nós já percebemos, olha, Salomão era um rei diferenciado, olha, mas por causa das alianças que eram estabelecidas através dos casamentos das filhas dos monarcas, ele próprio acabou entrando na orgia, na bebedeira e acabou se arrependendo no final da vida, mas essa semente da promiscuidade foi implantada em Israel. O mesmo caso, na verdade, algo parecido ocorre com Ezequias, que realmente promoveu esse reavivamento espiritual, mas por causa daquela doença que ele acabou matando, ele realmente pediu ao Senhor para com que ele fosse curado. E ele foi 15 anos da vida, daí ocorreu o retrocesso da luz do sol, só que Ezequias ele acabou realmente sendo dominado por sua própria soberba, acabou mostrando para os visitantes estrangeiros as riquezas de Israel, o arsenal, os celeiros, e isso fez com que
infelizmente, a punição divina viesse. Claro, por causa da fidelidade de Ezequias, não foi punido no reinado dele, mas no próximo reinado. Sim, interessante. Sobre a conduta de um rei, como você acha que pode acontecer o revivamento dos nossos dias? Eu acredito que o reavivamento, ele ocorre principalmente na igreja, porque lá onde a mensagem central ela é promovida, mas também ela pode ocorrer em, por exemplo, reuniões como pequenos grupos. Pode ocorrer sim. Vários fatores contribuem, por exemplo, uma semana especial de adoração pode sim influenciar, mas vai de cada pessoa, do quanto cada um está disposto a se oferecer ao Espírito Santo. Realmente, o reavivamento, ele só começa quando nós temos a vontade de fazer o que Deus quer que nós façamos. E realmente, então, o reavivamento ele só depende de nós, né? Não de Deus. Como você acha que o reavivamento aconteceu ali, né, no povo? Qual foi a influência de Ezequias nesse reavivamento que teve ali no povo de Israel? Bom, Ezequias, ele foi o ponto principal, porque além dele ter iniciado, ele ter colocado a cara no projeto, cara de frente para o projeto, ele também foi bastante humilde. Ele percebeu que sozinho ele não poderia fazer muita coisa, por isso que ele convocou os religiosos experientes, levitas e sacerdotes. E isso fez com que aquele povo que estava em idolatria, estava em promiscuidade, ficasse chocado e percebesse que as atitudes que eles estavam tomando como nação escolhida por Deus não fosse um padrão adequado. Então, decidiram começar a mudar. Josué, agora falando um pouco sobre você, nos diga um testemunho que você teve de reavivamento, que mudou a sua vida, algo que aconteceu parecido com Ezequias na sua vida. Na minha vida, bom, ao que eu me lembro, ocorreu quando eu tinha 12 anos e que eu comecei a me interessar pela leitura dos livros de Ellen White. E eu pensava que era uma literatura chata, porque eu gostava muito de leituras que tinham imagens. E Ellen White, nos livros, Uma não linguagem tinha. pesada também, né? Isso. Eu pensava que era uma linguagem muito complexa, porque a Bíblia original, tem uma linguagem complexa que não é muito usada. Então, quando eu comecei a ler, eu percebi que tinha coisa diferente, tinha coisa interessante, e eu comecei a me interessar cada vez mais. Eu li todos os 5 livros, agora estou relendo. Comecei a procurar mais conteúdo de Ellen White, até que eu comecei a perceber que o meu estilo de vida como cristão era um estilo em que eu estava na minha situação de conforto. Então, eu decidi começar a mudar alguns hábitos que me fizeram bem. Por exemplo, eu comecei a dar estudo bíblico na minha escola, para os meus colegas, e eu consegui terminar e me senti muito satisfeito. Eu percebi que eu tinha feito a minha parte e que eu devo continuar fazendo. Legal. Interessante isso, né? Eu acho muito importante isso também do espírito de profecia. Bom, a nossa lição está muito interessante. Infelizmente, a gente já vai ter que terminar. Mas foi um prazer estar aqui com você hoje, Josué. Gostei muito de você. Achei você formidável. E é isso. Muito obrigado pela sua presença, José. Bastante conhecimento e interessante também essa lição. Então, chegando ao fim agora, gostaria de pedir a oração, né? Você pode fazer uma oração conosco nesse momento? Posso, claro. Tudo bem. Bom, oremos. Senhor Deus e bondoso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui para discutirmos um pouco mais sobre o Senhor. Queremos te pedir que essa mensagem possa alcançar o máximo de pessoas possível, independentemente da idade, e que o Senhor possa tocar no coração de cada uma delas para que elas se prontifiquem a ser como Ezequias, promovendo o reavivamento espiritual. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. E esse foi mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de seguir nas nossas redes sociais. E é isso. Um Muito beijo para obrigado. todos vocês e até a próxima. Tchau!